Uma dúvida muito frequente que eu tinha no início, né? Quando eu queria começar a ler, queria criar esse hábito, né? Ainda, vou ser sincero, ainda não acho que eu tenho um hábito tão bom, mas todos os dias eu leio. Já tem mais de um mês aí que eu venho já nessa luta comigo mesmo, né? Para construir esse hábito, para construir para cada vez mais conseguir aproveitar mais as minhas leituras, para conseguir fazer com que eu passe cada página entendendo as páginas que eu estou passando. E com isso eu quero trazer no vídeo de hoje como eu estou conseguindo fazer com que esse hábito, fazer com que a leitura está se tornando algo fácil para mim. Está ficando relativamente fácil, está ficando bom, estou gostando mais das minhas leituras e é algo já que eu está sendo pedido pelo meu corpo, pela minha rotina. Se eu não faço isso, eu acho estranho, eu acho que eu não aproveitei tanto o meu dia. Claro que eu não leio todos os dias, tem um dia ou outro ali que eu tiro para mim descansar, para mim não ler com uma certa cobrança, né, como uma forma de estudo, né, que eu levo as minhas leituras como forma de estudo, mas sim para mim ler uma literatura, uma ficção, até mesmo um livro um pouco mais simples de ser lido. Mas com isso eu quero trazer para vocês, né, para te ajudar a como ler. No final desse vídeo eu vou passar um exercício, foi algo que eu fiz no começo, que eu vi em outros vídeos, procurei, pesquisei, até mesmo vi em um livro, que é esse aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, né? Esse livro é muito bom, é do C.S. Lewis, inclusive gosto muito desse autor, os livros dele são ótimos. Mas primeira questão, primeira coisa que eu quero trazer, né? Porque eu acho que quando a gente é estudante, quando a gente está lendo, quando a gente faz alguma coisa para que aquilo agregue no tanto conhecimento, tanto intelectualmente, enfim, a gente tem que ser curioso, a gente tem que perguntar as coisas. E a primeira coisa é, você faça uma pergunta para o livro, vamos supor esse aqui, né, mesmo que eu estou aqui na mão. Como cultivar uma vida de leitura? Tá, mas o que, que é uma vida de leitura? Nem abri nenhuma página, só o título do livro, só o livro em si já me gera uma questão, já me faz querer ficar curioso. Então faça isso você, quando você for pegar, escolhe um livro. A gente precisa ser curioso, a gente precisa perguntar, questionar as coisas. E com isso, só uma questão. Se tiver algum barulho de música, alguma coisa, aqui do lado de casa tem uma piscina, aqui um clube e o pessoal está fazendo festa ali, hoje é feriado. Mas enfim. Mas o que, que é a leitura? O que é ler? A leitura é como se você tivesse. É como se você estivesse dialogando, como se você estivesse conversando. Como eu estou fazendo agora, você está aí e eu estou aqui, eu estou conversando com você, né? No caso com uma câmera, mas eu estou conversando com você que está aí do outro lado. Mas na verdade, quando a gente está lendo um livro que nos ensina algo, um livro de produtividade, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, esses livros mais práticos, né? É como se a gente estivesse tendo uma aula com aquela pessoa que ela está na nossa frente. A gente está vendo o mundo como ela enxerga. Nós estamos como se a gente tivesse pegado os olhos dela e estamos enxergando o mundo como ela enxerga. Então, a gente precisa entender a leitura como isso, como se você estivesse sentado na sua cadeira e está conversando com a pessoa, só que a pessoa não está ali. Então, se você fizer uma pergunta no livro mesmo, se você for lá grifar algo e fazer o que, que é isso, o porquê disso, você não vai ter uma resposta como se você tivesse uma aula ao vivo, como se você estivesse numa aula pessoalmente presencial, né? Porque essa pessoa ou ela já morreu ou não tem como, sei lá, o cara mora em outro país e é muito difícil o acesso. Então, uma boa maneira é você entender o que, que é ler, o que, que é a leitura. É isso, ela tem esse poder de fazer com que você saia do seu mundo sem sair do lugar. Ela faz com que você entre em outras visões, em outros pensamentos, sem que você saia do seu lugar. Você senta na sua sala, senta, não sei, numa mesa da biblioteca e entra naquele mundo, entra na cabeça do autor, entra na cabeça do professor que está ali. E faz perguntas. Tem um lápis, eu não sei onde que eu vi, onde fala sobre isso. Eu não sei se é nesse livro, mas é em outro livro que eu li.
Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas ele fala basicamente que o verdadeiro leitor, ele rabisca os seus livros, ele passa ali o lápis, passa a lapiseira, a caneta, enfim, ele destrói os seus livros. Eu não sei onde que eu vi isso, cara. Enfim, então, rabisca os livros, nesse livro mesmo aqui, recente que eu terminei ele, mas logo, claro que nas primeiras páginas é onde você mais vai fazer isso, né, mas com o tempo, ó, já tem, não sei se está dando para enxergar, mas aqui já tem grifado, já tem alguma coisa, aqui atrás já tem algumas anotações, entendeu? Então, tipo, rabisca, anota, coloca post-it, né? Tem gente que costuma, acho que não existe mais hoje em dia isso, que tem gente que costuma dobrar, fazer uma orelha, né, ali em cima. Eu não gosto muito disso, mas isso é literalmente destruir os livros, não rasgar o reis, né, mas é rabiscar e questionar e fazer perguntas. E segunda pergunta que também faz parte desse característica, né, de sermos curiosos. Por que lemos? Por que a gente lê? E com isso eu quero trazer que nesse livro tem essa pergunta, o porquê lemos. Com essa pergunta, o porquê lemos, eu quero trazer uma parte desse livro que na verdade eu anotei ela, mas é baseada em uma parte que eu grifei, que é quando lemos, saímos de nós mesmos, sem se perder no meio do caminho, fazendo com que eu não seja mais eu mesmo, sem tirar a minha essência, sem sair de mim mesmo. Eu não sei se ficou um pouco confuso, mas é basicamente a gente lê para que a gente saia de nós mesmos, porque é impressionante. Às vezes quando eu acordo de manhã, eu, devido ao trabalho, devido às coisas e preocupações, eu estou um pouco ansioso, estou um pouco fora de si, fora de mim. E o simples fato de sentar na cadeira, fazer a minha oração, ler a Bíblia e começar a ler, me acalma pro resto do dia. Faz com que meu dia seja melhor, faz com que as minhas ideias se como se fossem várias linhas e fazem com que essas linhas fiquem paralelas. E é por isso que lemos. Tem gente que não entende muito bem isso, tem gente que não sabe o que é isso, mas a gente lê para que nossas ideias, para que a gente tenha orientação com os livros. Os livros, eles têm esse poder, ele chama, ele faz com que a gente alinhe as nossas coisas. A escrita também tem esse poder. Eu não tenho muito costume de escrever, infelizmente, é um erro meu, devia escrever mais, mas às vezes eu escrevo sim, quando eu estou muito confuso sobre algo, eu vou lá e escrevo e me ajuda a alinhar mais, ajuda os meus pensamentos, as minhas ideias se criarem corpo e elas saírem de mim e eu tenho que escrever, eu tenho que falar, eu tenho que, como eu estou fazendo agora, gravando esse vídeo, foi uma ideia que eu tive hoje de manhã e quis, por que eu não faço um vídeo ajudando as pessoas a entender o porquê que elas devem ler mais ou como ela começa a ler mais. E com isso, o como começar a ler, o como ler, primeiro se faça essas perguntas, né? O que que é ler? Vai você, busque. O que que é ler? O que que é a leitura? O porquê que eu tenho que ler? Que isso vai fazer para mim? O que é algo benéfico que vai trazer para minha vida se eu começar a ler? Faça essa pergunta. Eu fiz para mim no início, quando eu comecei a ler, vamos lá em março desse ano, mais ou menos em abril, foi mais ou menos quando eu comecei a saí do trabalho convencional e comecei a trabalhar com a minha namorada em casa. Comecei a ler porque eu precisava e tinha necessidade. Inclusive eu falei isso no meu primeiro vídeo, que é o vídeo passado. Se você não assistiu a ele ainda, vai lá. Mas faça essas perguntas, seja curioso. E com o tempo, confesso, eu te garanto que você vai melhorar. Na primeira semana, nos primeiros dias vai ser difícil, mas o primeiro mês ali que você lê já vai ser diferente. Com 3 meses eu garanto que você já vai estar lendo melhor, você vai estar lendo mais rápido, vai estar entendendo mais as suas leituras, vai estar absorvendo melhor as suas leituras. E, bom, com o tempo isso tende a ser muito maior, tende a trazer vários benefícios para você, mas faça o que eu falei, vá atrás, pesquise, pergunte pro chat GPT, o porquê ler, o que é ler. Como eu falei no começo do vídeo e é o prometido, eu quero trazer um exercício também, além desse que eu te falei, para você fazer essas perguntas a você mesmo ou pro chat. Escolha um livro de sua preferência, do seu assunto, não sei se você é médico, se você é psicólogo ou se você não tem nenhuma área, escolha alguma, religião, psicologia, neurociência, tem tantos assuntos que você pode escolher, desenvolvimento pessoal, até mesmo tem livros de como ler livros, mas
escolha um livro de sua preferência, um livro que seja simples, que não tenha tantas páginas, que seja mais fácil. Eu comecei com esse livro aqui. Cadê? Eu tava... Bom, pra quem não sabe, minha namorada trabalha com restauração, né? Com restauração de relacionamento, com relacionamentos em si. E no início eu queria ajudar ela. E eu comecei... Esse aqui foi o meu primeiro livro daquele assunto, né? Esse aqui, 5 Linguagens do Amor. Enfim, esse livro é muito bom. E ele tem 207 páginas. É um livro relativamente pequeno. É pequeno. Ele me ajudou a entrar no mundo da leitura. E com isso foi indo. Mas confesso que no início eu não entendi nada. Parecia que eu estava dormindo durante a leitura. Sabe quando você começa a ler e viaja? Então, escolha um livro da sua área, do assunto que você prefere, para que seja mais fácil, para que seja mais simples o seu início. O segundo exercício é coloque um horário da sua preferência também, à tarde, na hora de dormir. E durante esse horário, o que eu fazia? Eu preferi colocar no meu primeiro horário do dia, às 5 ou 6 da manhã. Então, a primeira leitura que eu faço é a leitura da Bíblia. Depois eu vou para o meu livro e no começo eu começava com 10 páginas, que dava mais ou menos meia hora, 25 minutos por dia. Se for difícil para você, comece com 5, com 2 páginas. Cara, mas comece a ler tantas páginas que você preferir, defina aí 5 páginas, coloque aí 10 páginas também, se você preferir, ou mais, para você já começar de uma maneira que você tenha um caminho, tenha um tempo. Ou, se você preferir, coloque também um tempo. Eu quero ler 10 minutos todos os dias, eu quero ler 15 minutos todos os dias. Também é uma boa, também é um ótimo jeito de você iniciar. E por último, comece. Comece a ler, comece a pesquisar sobre leitura, comece a ler. Com o tempo, eu garanto que você vai melhorar a sua fala. Cara, não sei se eu te mostrar vídeos de 1 ano atrás, eu melhorei muito eu tô errando aqui, né? Mas eu melhorei muito meu vocabulário, melhorei muito a minha dicção também, não sei por quê, porque às vezes eu tava lendo em voz alta. A minha atenção também eu vejo que fica mais focada quando eu vou ver um vídeo, um curso, quando eu tô lendo, então a leitura tá me ajudando muito e me ajudou muito em muitos aspectos da minha vida. Além de aprender com a leitura, com os livros que eu tô lendo, né? Mas é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, curte, se inscreve no canal também, é um canal que está só começando, é um canal que eu quero trazer muitas ideias para cá, das minhas leituras, do meu dia a dia, com a minha namorada, com a minha empresa, e é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta alguma coisa e fique com Deus.